já a gente vai começar, eu vou deixar esse perfil aqui como um convite, um perfil não, né? Esse filtro como um convite para você. Pare um instante e olhe para você. Então, enquanto vocês vão chegando, a Paty já chegou aqui. Já vou tirar esse filtro, porque ele pode ser um distrator, mas vou deixar esse convite aqui. A Paty está entrando aqui. Oi, Tudo Fê. bem? Você viu meu filtro aqui? Agora Eu você vê, Márcia. adorei. Não tira não, tá legal. Então, falei, não sei se eu tiro, que ele é meio distrator, mas é um convite inicial para quem estiver chegando agora, É. de parar um instante e olhar para você. Vê se você consegue achar o filtro aí também, de repente. Ixi, eu sou meio nova nessas coisas Tá, assim. não, deixa, já já vou tirar também. É só para fazer esse convite inicial para quem está chegando e também para quem for assistir depois no YouTube. Então, fica esse convite para quem não conseguiu assistir no ao vivo agora, ir lá para o nosso canal no YouTube e também, claro, vai ficar durante 24 horas aqui no nosso perfil da VRS. Essa live que tem a ver com a comunicação não violenta, ou chamada de comunicação empática, talvez para quem não goste do nome comunicação não violenta. E aí tem pessoas chegando já também. A Jo tá por aqui, Dé tá por aqui também. Sejam Olá, bem-vindos. sejam bem-vindos. A Ju, Júlia, nossa super assídua aqui nas lives, seja bem-vinda também. que legal, Julia. Ah, eu coloquei o cachorrinho, agora não, né, gente? Cachorro não vai dar. Deixa eu sem nada, pronto. Eu Muito acho, eu vou dar um bem. palpite empático, que você está, talvez esteja cuidando de alguma necessidade sua de diversão, de humor, enquanto Sim, você escolhe algum desses filtros. é verdade, tem razão, viu, Paty? Eu fui atrás de uma diversão hoje, fui na casa dos meus pais, depois de longos dias sem vê-los ao vivo, e aí fui visitá-los para dar um pouco de leveza, é uma busca que eu tenho de leveza sempre, e de diversão também, essa necessidade sendo atendida aí nesse encontro que a gente teve hoje, sem beijinhos, sem abraços, mas ainda assim o encontro presencial. Então, É, e Carol essa é uma também coisa chegou. engraçada, né? Que eu tenho escutado muito essa coisa de isolamento social. Ah, a gente está em isolamento social, a gente está em isolamento. E na verdade eu acho que nunca vi tanta conexão acontecendo. Na verdade, a gente não está em isolamento social, a gente está em recolhimento físico, assim, né? Talvez isolamento, restrições, limites físicos, né? Mas a gente está encontrando muitas formas de se conectar, né? Sabe que a criatividade surge nessas horas de necessidades não atendidas muitas vezes, ou Ah, novas necessidades. E ah. aí eu também tenho sentido muita conexão com pessoas que eu nem me conectava tanto. E aí, pela distância, a gente acaba tendo também mais vontade de querer falar com as pessoas. E por não estar naquela correria de atender os clientes, a gente acaba tendo tempo para poder refletir sobre o nosso trabalho, como a gente faz, como a gente se conecta com as pessoas, independente dos rótulos que a gente vai criando, né? São clientes, são amigos, são família, enfim, independe que conexão que a gente quer estabelecer, né? É, e aí eu posso pegar esse gancho? Posso? Claro, claro. Hoje eu ouvi uma frase muito maravilhosa, que é assim: foi preciso uma pandemia acontecer para a gente entender que conectar tem a ver com pessoas. Exatamente, A gente exatamente. estava conectado aonde, Vi? Me conta. Não, e Redes vou dizer, sociais, com computador, né? uhum. Não, e a gente ainda associava essa ideia de conexão a uma conexão só de internet, meio conectar de postar coisas, fazer coisas, mas na verdade a gente agora está num momento de realmente colaboração, compartilhamento, é um outro momento. Espero que a gente saia dessa pandemia transformado, como já foi em outros momentos da história. Então, quero crer que, inclusive, a comunicação não violenta ganha ainda mais Uhum. força, é o nosso tema de hoje.
Eu queria já fazer só assim, uma breve introduçãozinha. Eu também queria que a Paty falasse um pouquinho sobre você, né, Paty? Mas a comunicação não violenta é o tema do ano da ABERJ. Eu estou com a revista que eu acabei de receber. Quem quiser acessar lá no site da ABERJ, está disponível o PDF gratuitamente. Então, é o tema, tem um coração aqui, né? A linguagem do coração. Tem vários casos de empresas que têm procurado colocar a comunicação não violenta em prática. Eu tenho feito um pouco desse trabalho, a Patrícia tem feito muito esse trabalho também, né, Paty? Então, a gente vê esse movimento. Então, conta um pouquinho para as pessoas quem você é, de que lugar você fala, e a gente toca a conversa aqui de CNV, né? A nossa querida sigla para comunicação não violenta. Tá bom. Putz, tanta coisa, né? Minha carreira inteira, e eu que também já não acredito mais em carreira, mas enfim, ela foi construída no mundo executivo. Eu acredito muito na filosofia que você trabalha, né? E pesquisa muito, que é que a gente aprende todo dia sempre para a vida, né? Então, eu fui aprendendo muitas coisas, trabalhando 20 anos em empresa, com desenvolvimento humano, essa é a minha especialidade. E de um tempo para cá, 2 anos, eu venho trabalhando mais como autônoma, fazendo programas de coaching, que eu também não falo que é executivo, nem de carreira, nem de life, de vida, porque a gente está falando do ser humano, né? E trabalho muito cultura e desenvolvimento de liderança. E tenho usado nos meus programas muito e cada vez mais forte essa filosofia aí da comunicação não violenta, da comunicação empática, né? E essa palavra que você usou, eu sou a pessoa das palavras, né? É uma filosofia, não é uma técnica. Eu tenho ouvido muito, uma técnica de comunicação. Não é, gente, é uma filosofia, é um modo de ser e estar no mundo. Uma vez que você for picado pelo bichinho da CNV, você nunca mais vê as coisas da mesma forma, nem que você reaja de forma intempestiva, nem que você cometa pequenas violências sem intenção ou grandes violências sem intenção, verbalmente falando. Você consegue refletir e falar, não foi legal, isso aqui não correspondia àquilo que eu tinha a intenção, talvez, de comunicar. Bom, e aí, já que é uma filosofia e tem toda uma jornada, aí eu digo que eu estou sempre aprendendo essa comunicação, a gente em casa, no trabalho, com a família, com os filhos, com o marido, pode se valer muito desse tipo de comunicação, desse tipo de forma de ser e estar no mundo. E acho que nesse momento de isolamento, que a gente fica com uma convivência muito intensa, com algumas poucas pessoas fisicamente, e essa necessidade, às vezes, não atendida de liberdade, autonomia, de ir e vir, tudo isso vai dando um caldo aí de sentimentos. Então, eu e a Paty, a gente pensou em usar um recurso que nós usamos. Eu aprendi muito com a Paty, inclusive nos encontros na VRS ano passado, para usar o Grok de fato, né? Que o Grok é um jogo de cartas. Então, estou eu aqui com o meu, a Paty está com o dela lá também, né? É uma ferramenta incrível, porque a gente não sabe muito nomear, né, os nossos sentimentos, necessidades. A gente aprende muito de pequeno, assim, tô feliz, tô triste, tô bravo, tá bom, mas tem uma infinidade de conceitos para nomear palavras, né, para nomear os sentimentos. Então, a nossa ideia foi, nessa live, trazer muito de nós mesmas, e vocês que estão aqui com a gente ao vivo, que vocês também possam trazer vocês aqui nos comentários. Então, aproveitem o espaço do comentário, a gente adora uma interação, adora uma troca. Então, coloquem quando a gente instar vocês, né? Sugerir para que vocês participem, mas fiquem super à vontade para dizer: tô na mesma vibração, não é isso que está acontecendo em mim, o que está acontecendo em vocês. Quer começar, Paty, ou eu começo com as cartas? A gente escolheu umas cartas para falar. Eu queria pegar a gente, não sei se vocês estão acompanhando, a gente andou fazendo uma pesquisa, né, de sentimentos, não foi? Vi nas lives e tal. E pegando o gancho, primeiro para agradecer todo mundo que participou, né? Foram dias postando, muita gente participou. E muita gente, né, Paty? Muitos sentimentos diferentes, contraditórios, muita gente nomeia sentimento e muita gente escreve frases, né? Então, acho que entra nisso que você falou, a gente está tão acostumado a pensar, nosso repertório de sentimentos cabe numa mão, né? Ansioso, feliz, triste, com raiva, né? Vai cabendo numa mão. E a gente tem esse jogo que é incrível, né? E eu queria trazer, assim, primeiro, obrigada. E eu acho que a gente vai ajudar muito hoje. Porque como é que a gente transforma frases mentais
em sentimentos. O que que você está Uhum. sentindo por trás dessa sua frase toda, né? Mental, Uhum. assim. Então, muito legal. Começa a vir. Começa que aí eu pego o gancho. Eu separei algumas cartas que eu acho que tem a ver com vários sentimentos que a gente viu nas pesquisas que a gente fez, né? Tanto no perfil da VRS, como a Paty também continuou com a pesquisa lá no seu perfil. E aí acabei me colocando também nesse lugar de mostrar alguns sentimentos, né? Falar de sentimentos que estão aqui em mim. Eles mudam muito, às vezes de dia para dia ou de hora para hora, né? Uhum, Então eu escolhi as cartas de manhã, eu acho que tem algumas que já nem estão tão assim depois dessa carga de energia e diversão à tarde. Mas eu coloquei, assim, uma carta de assustado, não sei se dá pra ver por causa da luz que tá aqui. talvez não. Eu coloquei uma luz que eu tô no breu aqui, gente. A minha luz aqui queimou, eu não consegui trocar. Fica assim, eu não consegui trocar. Então, eu tô com uma carta de assustado e eu me sinto assustada diante de tudo que eu tenho visto de notícia. E cada hora vem mais notícia e vem aqueles gráficos de crescimento, né? Dos infectados, dos mortos, enfim. Então, isso me deixa muito assustada. E aí eu procurei fazer um exercício, Paty, de tentar conectar com alguma necessidade, né? Porque esse é um exercício que eu estou sentindo, tem muitas vezes a ver com necessidades que são atendidas ou não. Uhum, E aí também, não só por causa do excesso de informação, mas eu coloquei assim uma necessidade de organização ou de ordem do mundo, sabe? A gente está vendo essa desordem em como a gente vivia, como a gente interagia no mundo, como as empresas estavam no trabalho, como as pessoas vivenciavam as suas rotinas. Então, essa falta de organização, essa necessidade que eu tenho também de organização, acaba uhum, me deixando muito assustada. Então, eu achei uhum, esse exercício, assim, de não só falar do mundo, mas, assim, como é que isso está dentro de mim. Eu me sinto assustada muitas vezes com essa aparente falta de organização, porque isso, para mim, é muito importante. Uma uhum, mínima organização de rotina, de como as coisas funcionam, como eu entendo o mundo funcionando. Então, uhum. esse é o primeiro joguinho de cartas. Quer fazer algum comentário, Paty? Eu quero, assim, me ocorreu, né, da gente falar que, na verdade, a gente tem um estilo de vida que já é com muita coisa, né? Ele já causa uma ansiedade natural, assim, de ter que dar conta de muita coisa, né? Uhum. E aí eu acho que esse estilo de vida trouxe pra gente uma falsa sensação, né, de esquema mental, assim, de que a gente controla as coisas. Né? Então, para dar conta dessa ansiedade, para a gente segurar a ansiedade, dar conta de toda a agenda, dar conta de bater os resultados, de bater meta, de fazer lead de vendas, né? A gente criou uma falsa, né? Um falso esquema mental de que a gente tem controle de absolutamente tudo, das Uhum. pessoas, da vida das pessoas, dos times, das rotinas, das coisas, dos consumos, né? Tudo isso. E aí, quando a gente vê tudo descontrolado, causa essa sensação de desorganização, né? Uhum. É tipo, e agora? Como E é que vai ser, agora? né? E aí a gente fica assustado. Tô pensando nisso, né? Porque você trouxe a carta assustada por uma necessidade de organização, né? Uhum. E agora? É, que estratégia que eu vou usar? E a CNV fala muito disso, né? O que eu tô sentindo? Por que que eu estou sentindo isso e que estratégia então que eu vou usar para dar conta de cuidar dessa necessidade, Uhum. né? Isso E é uma coisa que eu percebi essa semana, pela minha necessidade de organização. Essa foi uma semana que eu parei para organizar a minha rotina nova. uhum, Porque a semana passada ela foi muito atribulada, muita coisa nova ao mesmo tempo, todo mundo junto em casa e várias demandas que viraram demandas online. Eu falei, meu Deus, que loucura. Então eu me senti muito ansiosa, inquieta, confusa. E eu falei, não, tá na hora de eu criar uma forma de organização. E aí comecei a fazer mapas mentais, comecei a fazer um planner, criei um Trello, então tá tudo meio que lá assim, tem coisa ainda que eu posso colocar, mas foi uma forma que eu consegui me sentir mais em paz, sabe? é, Dizer, não, apesar da falta de controle, e é que eu não sou tão controladora, eu acho, né? Talvez. Mas eu gosto de organização. Então, assim, que tal organizar as coisas daquilo que eu posso organizar? Não uhum, posso organizar o mundo, então vou organizar uhum, a minha rotina e aquilo que eu vou fazer para navegar de forma mais leve, né?
Então, acho que esse ponto que você colocou é muito importante. A estratégia que a gente usa, o recurso que a gente vai usar, seja um recurso de tecnologia, ou que seja, eu vou meditar, ou eu vou praticar um exercício, eu vou conversar mais com as pessoas. Enfim, formas que vão te trazer mais sentimentos que têm a ver com necessidades atendidas, né? Não é sentimento bom ou ruim, mas como é que me atende a algum tipo de necessidade. E aí o que eu escutei você dizer é assim, eu estava assustada porque eu precisava de organização. Então, quando eu organizei tudo com mapa mental, com Trello, papapá, eu me senti em paz, Uhum, né? exatamente. E aí isso é muito legal porque tem a ver com olhar pra gente, né? E fazer o autocuidado primeiro, o exercício de autoempatia, né? Para compreender o que é que tá fervendo dentro de mim, porque a comunicação não violenta, ela fala muito, muito da questão da autorresponsabilização, né, Vivi? Então não é o outro que causa minha irritação. Não é o Uhum, outro, não é sei lá, o coronavírus que causa em mim essa, né, essa ansiedade, essa angústia por conta da desorganização. Porque se eu não tiver essa necessidade, tá tudo bem, uhum. né? Como é que isso funciona no dia a dia? Um exemplo prático. A Vivi tá aqui, entrou online às 7 horas em ponto. Aqui. Se eu atrasar e a Vivi tiver às 7 horas em ponto, a Vivi vai ficar irritada, possivelmente, ou chateada comigo, ou vai querer me dar um feedback depois, alguma coisa assim, Insegura, né? Me senti ou insegura. insegura. Cadê ela, né? Agora, se a Vivi tá atrasada e eu tô atrasada, a Vivi não vai sentir nada disso. Talvez ela se sinta aliviada, acolhida, puxa, tamo junto, vamos lá, vamos correr, né? Uhum. Então, o que que o outro causa em mim não é responsabilidade do outro, é minha, né? Por uma necessidade que eu tenho dentro de mim naquele momento. E isso que você falou assim, puxa, os sentimentos variam e as necessidades ao longo do dia é isso. Uhum. Assim como o dia é dinâmico, né? Os sentimentos e as necessidades são super dinâmicas também, né? E às vezes é um caldeirão de sentimentos sobre o mesmo fato, né? Eu posso ter uma dose de alívio, uma dose de insegurança, uma dose de confusão e uma dose de conforto. Então, é um Uhum. caldeirão e às vezes a gente reage a partir de um só, né? E não Sim. entendendo o que está acontecendo aqui em mim que faz com que eu reaja de uma certa forma em relação ao outro, né? É. A organização dentro de casa, mas a gente organiza o mundo externo quando a gente organiza internamente, né? Uhum. Então, essa questão de olhar para dentro do autocuidado é fundamental. Eu tenho visto muita gente falar, e eu também falo muito, já fiz até uma música, enfim, eu terminei uma música assim, falando, vai passar, né? Chorei horrores no dia da live da Sandy, que ela cantou, vai passar, chorei rios. Mas assim, acho que vai passar já não tá mais funcionando, né? Então, assim, acho que a minha dica é acolhe o seu sofrimento. E também todos os sentimentos bons que você também está sentindo agora no momento de sofrimento. Sabe, você Celebra. falou uma frase, é que eu não tô com a revista aqui do meu lado, eu tô com uma outra revista, que é A Vida Simples. Uhum. Tem uma capa, essa aqui é a capa sobre ansiedade. Teve uma que foi justamente Acolha a Sua Tristeza. E eu vi ela outro dia e falei, eu já reli essa revista acho que umas 3 vezes, Acolha a Sua Tristeza. E aí eu falei, acho que eu vou ler de novo essa matéria, porque não é tristeza, mas é acolher o seu sentimento, Isso. né? Você acabou de dizer, assim, acolhe o sentimento, que quer que seja o seu sentimento, né? Porque se ele é ruim, é um sofrimento. Se ele é bom, celebra, né? E Uhum. nessa época que a gente sai dessa conexão de redes sociais, assim, do dia a dia, né? De falta de tempo para os outros e de repente a gente tá em casa ou tá fazendo reuniões, quem pode ficar em casa, né? Enfim, ou tá fazendo reuniões intermináveis, mas assim, se conectando o tempo inteiro, os picos, é onde a gente vai ter maior pico de conflito, né, Vi? Ah, é, sem dúvida. A gente vai começar a ter muitos picos de conflito com o chefe do chefe, com aquele e-mail mal interpretado, né? Com WhatsApp, enfim, os WhatsApps,
Porque tem muita irritação, tem muita ansiedade, tem segmentos que não pararam, estão a todo vapor, né? Tem gente que parou e que não sabe o que fazer comigo mesmo, né? Porque não sabe do que gosta, do que não gosta, do que dá prazer, porque nunca parou para pensar nisso, né? E de repente, aqui em casa, a gente está convivendo hoje há 11 dias. Hoje há 11 dias, porque a gente começou a quarentena na semana passada. 4 pessoas juntas o tempo inteiro, como a gente nunca viveu. A gente nunca viveu assim, ultimamente, a gente nunca. Muito difícil momentos de convivência, 4 pessoas todos os dias 24 horas juntas. E Né? quando a gente está de férias, todo mundo junto, é outra conversa. Você está em outro ambiente, você vai, volta, tem momentos de relaxamento, novidade, essa autonomia, essa liberdade de ir e vir, ela interfere muito, né? E não ter isso entendido nesse momento, para alguns, ontem eu falei com uma pessoa que falou assim, eu tô tão feliz de ficar no meu home office, de poder trabalhar, eu tenho tudo aqui que eu preciso. Eu falei, nossa, que sentimento de inveja. Falei, nossa, que adoraria estar com esse sentimento de gratidão, de nossa, eu tô com tudo que eu preciso para poder criar, para poder fazer. Mas eu falei, eu não tô com tudo isso atendido. Então, é E tem a bem ver isso, com as né? necessidades, né? Isso, Puxa, ela exatamente. queria tanto um home office por questões dela, né? E você queria tanto estar em sala de aula, né, Vivi? Que para ela o home office foi uau, e para você, putz, né? Então acho que Que um dia ou outro é super, assim, nossa, que delícia. Mas assim, é o que você falou, 11 dias, sendo que lidar com várias situações novas dentro de casa. Você fala, meu, como assim, né? Cadê meu momento que eu sento, leio, crio, é, faço, né? E troco com as pessoas, enfim. exato. Então acho que agora é o momento da gente compreender que conexão tem a ver com pessoas. Então, momentos de espanar, né, de irritação vão acontecer. A gente vai ter dias muito bons, vai ter dias não tão bons, vai ter momentos bons e não. Mas quando o outro, ou quando, né, quando você escutar alguém diferente, ou você diferente, é jogar um palpite empático, que a CNV também traz muito disso, né? Escuta o que está acontecendo. Escuta para compreender, ao invés de ficar pá, falando. Escuta para compreender a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está no vídeo aqui falando de meta, ou a reunião, escuta para compreender e joga um palpite empático. Puxa, Paty, como é que eu faço isso? Reconhecendo o sentimento da pessoa, né? Então, eu compreendo que nesse momento você possa estar irritado por conta disso, né? Ou ansioso por conta disso, ou cansado, ou exausto por conta disso, né? Mas talvez nesse momento a gente precisa, né, fazer isso e outro para acontecer. E essa é uma forma de se conectar para o outro entrar em contato com o que ele está sentindo e falar, putz, é mesmo, eu tô exausto. Putz, é mesmo, né? Tô muito cansado. E aí a gente começar a entrar numa conversa de conexão muito mais no nível de necessidade, né? Do que daquilo que a gente tá vendo como comportamento, como atitude. A pessoa que fica irritada, que bate, que grita. Isso é atitude, a forma como a gente expressa. É que eu chamei de estratégia no começo da nossa live. A forma como a gente expressa, a forma como a gente escolhe, porque a gente tem cérebro para escolher. Na hora que a gente escolhe, né? É onde a gente se conflita. Né? Então, se eu paro, jogo um palpite empático, eu posso abrir espaço para outras conversas, né? Agora, é interessante porque a gente tem que ter muita coragem também, né, para trabalhar isso na gente mesmo e em relação ao outro, porque é muito mais habitual nas empresas, nas equipes, mesmo em casa, às vezes, a gente muito na linha do vamos olhar só para aquilo que é tático, para aquilo que é ação, para aquilo que é resultado. E hoje eu recebi um relato de uma pessoa que não é nem cliente, é uma amiga já, né? Enfim, a gente já conversa muito. E ela fez uma conversa com os funcionários
ela chamou de Café com Empatia. A gente conversou, vou propor isso para ver como é que as pessoas estão se sentindo. Estão há 10 dias em home office, o que está acontecendo com eles? E ela se colocou nesse lugar de como é que eu estou me sentindo em casa e tal. E ela falou que foi lindo, porque as pessoas falaram, nossa, era tudo que eu precisava. Eu precisava falar como é que tá para mim. Pode ser assim, sem levar a lugar nenhum, sem criar estratégias de nada. Assim, vamos parar e vamos falar da gente, assim, o que tá aqui dentro. E então ela mandou para mim um áudio assim, Vivian, foi transformador. Então, olha como tem espaço nas empresas, que a gente acha que não, né? E tem uma luta das empresas de não, aqui não tem espaço disso, aqui não tem cultura para isso. E eu falo, esse é o momento a gente parar e refletir. Será que não tem? Será que não precisa mesmo disso, desse tipo de diálogo e conexão com as pessoas, né, Paty? Acho que esse ponto é super relevante que você está trazendo, principalmente nas organizações onde a gente criou essa casca, né? De que as relações, elas são táticas, elas são mais funcionais do que humanizadas, né? E quando eu abro espaço para falar do que eu estou sentindo e fazer um pedido, porque a comunicação não violenta também traz isso, né? Preciso de espaço nesse momento, preciso de tempo nesse momento. Como é que eu peço isso? Acho que é humanizar a relação. E aí me ocorreu que talvez uma outra dica de bolso para quem está escutando, dentro, né, disso que você falou, seja abrir as reuniões com check-in. Sabe, faz um check-in. Um check-in é boas-vindas diferente, é uma porta de entrada. Como que estamos hoje aqui? Como que chegamos para essa reunião? Né? Como que você tá, Vivi? Como você tá, João? Como você tá, José? Como é que tá? Deixa todo mundo falar. E para quem é líder, nossa, é um benefício imenso, porque ele já vai ter um termômetro de humor. Ele tem um diagnóstico a partir de um check-in de como é que estão as pessoas naquele momento antes de começar a falar, né, a conversar. E talvez ele possa perceber que não seja o momento de fazer aquela reunião, ou que ele precisa eventualmente ajustar a agenda ou reorganizar para dar dinamismo, né? Ou conversar sobre, né, compreendo que a gente está assim, compreendo que está difícil, compreendo que a gente precisa disso, como vocês podem me ajudar? Então também está na vulnerabilidade da liderança escutar, saber que não, né, dizer que não sabe e pedir ajuda também, né? Como é que a gente pode junto dar conta disso tudo, né? E aí, nesse sentido, teve uma pessoa que fez o curso que você conduziu ano passado do CNV, né, na VRS, que ela era líder de uma equipe e ela comprou o jogo de empatia e ela começou a usar na equipe dela. Então, todo começo de reunião mensal, que é uma reunião mais estratégica, que demora mais e tal, ela resolveu colocar esse check-in de falar de sentimento, de necessidades. E ela falou que foi assim também algo que mudou bastante o clima dessa reunião, que era chata, pesada, densa, enfim. E agora tem essa leveza, ainda que ela fale sobre coisas pesadas, densas, enfim, mas de um outro jeito. Então, se valer de recursos que estão aí disponíveis, né? E aí, falando inclusive das cartas, eu queria trazer outras cartas aqui, e aí também queria ver se o pessoal quer participar. Como a gente viu muito, né, Paty, assim, eu vi muitas palavras assim, medo, inseguro, muitas palavras bem negativas, né, que na verdade tem a ver com esses sentimentos aliados a necessidades não atendidas, muita incerteza e assim por diante. Aí eu procurei colocar algo um pouquinho mais leve, eu estou nessa busca aí da leveza, é uma necessidade minha, na verdade. Então eu coloquei aqui, né, um sentimento de esperançosa. Então, eu estou esperançosa porque eu tenho uma necessidade de cooperação. E eu tenho sentido, assim, que eu acho que depois de tudo que a gente vivenciar nessa pandemia toda, eu espero muito que as pessoas compreendam no que elas estão vivenciando agora e o que vai vir depois. E quanto mais cooperação, mais colaboração, a gente consegue construir caminhos diferentes. Então, essa é a minha esperança. Ainda que eu tenha um mix lá de ansiedade, de desconforto, de irritação, enfim, ao mesmo tempo eu tento ir por esse caminho também para me dar essa leveza ao mesmo tempo. Então, não sei se alguém quer dizer assim, se sente esperançoso em relação ao que está acontecendo, ou tem outro sentimento que está em você. Então, quem quiser colocar nos comentários que sentimentos estão aí em vocês nesse momento.
A Jo também se sente esperançosa hoje. Uhum, E uhum, é hoje, às vezes amanhã, sei lá, né? Mas, enfim, também tô nessa, assim, de hoje eu tô mais... Espero que as coisas sejam nessa linha da cooperação e da colaboração. uhum. E você, Paty? Hoje eu me sinto inspirada. Eu até trouxe a carta. Inspirada. Acho que falar de comunicação não violenta, de empatia, é sempre muito inspirador para mim mesmo. Poder transmitir, né, um pouco de conhecimento e dicas práticas, né, no que puder ajudar aí vocês. Então, meu sentimento de agora, nesse momento, é inspirada e exausta. Que necessidade que tá aí aliada a essa exaustão, Paty? Apoio, porque aqui em casa está exigindo múltiplas tarefas, né? Então, a necessidade de apoio. Então, dar conta de tudo está me deixando exausta. E inspiração, eu trouxe a necessidade de motivação. Então, acho que né, tá cuidando da minha necessidade de motivação, né? De seguir, né? Diante dessas crises todas, essas incertezas. Tem mais alguém colocando o sentimento, Vi? Não, ainda não. Convido Tá. vocês a dividirem com a gente esses sentimentos também. No meu momento, aqui a Carol colocou, no momento meu sentimento é de acolhimento. Ai, que bacana. De repente, Quando você se sente acolhida, quando você tem o acolhimento, Carol, como você se sente? porque na verdade é uma necessidade, né, de acolhimento. Afeto, acolhimento é uma necessidade. Quando Uhum. você tem isso atendida, Carol, conta pra gente como você se sente. Você sabe que você falou do exausto e do apoio, né? Eu acho que muitas mulheres, aqui vou generalizar, né? Mas muitas mulheres estão se vendo nesse desafio, né? Da exaustão de múltiplos papéis que a gente assume dentro da casa e essa necessidade de apoio, seja apoio dos filhos, do marido, a ausência de apoio, que seja apoio da escola, o apoio dos avós. Eu senti muito assim, nossa, os meus pais, a minha sogra também me apoiam demais assim para conseguir dar conta de tudo. E não poder contar com esse apoio para preservá-los, porque aí tem a questão da saúde, né? Preservar a saúde deles e o conforto Uhum. deles também. Então, isso também está me deixando exausta. Hoje foi um dia assim de, ai meu Deus, né? Cadê o apoio aqui? É, e aí eu queria fazer um outro jogo com vocês que estão aí, nesses tempos de estar em casa e estar trabalhando ao mesmo tempo. Eu Então, queria a que Carol vocês respondeu antes de você propor o jogo, ela falou que se é, sente esperançosa neste momento tão turbulento. Legal. Então, quando você tem o acolhimento, que talvez seja uma necessidade de afeto, ou quer ver uma necessidade aqui, Carol, você me fala se é afeto ou se é isso aqui de repente, ó, você consegue ler? Pertencimento. Pertencimento, né? Quando a gente fala de acolhimento, o que será que é essa necessidade aí de afeto, de pertencimento? Você se sente esperançosa, né? Isso é muito legal. E aí eu queria perguntar para vocês como que vocês estão fazendo para ter essa necessidade aqui atendida, ó? Eficiência, fazer sim, pertencimento, legal. Então, a Uhum. necessidade de a gente começa a dar nome, né? A nomear as necessidades, a nomear nossos sentimentos. Legal, Carol. Como é que vocês estão fazendo para dar conta dessa necessidade que é fazer o melhor uso do tempo agora? Conta aí pra gente que estratégias vocês estão tendo aí de ideias para dar conta dessa necessidade. E Cuidar do sabe, tempo. vou dar um palpite meu, assim, de como eu tenho lidado com essa eficiência, porque, para mim, quando eu olho as necessidades nesse momento, e em geral, na verdade, viu, Paty, todos vocês estão me ouvindo aí, eu tenho mais necessidade de empatia, diálogo e conexão do que de eficiência. Uhum, Então, quando eu me deparo com alguém que tem essa necessidade de eficiência muito alta, me ter um choque, sabe? Geralmente eu tenho uhum, conflitos com esse tipo de necessidades que não estão ligados, porque para mim a empatia, a conexão, o diálogo estão muito
Uhum. uma cadeia de importância, né? E eu sinto isso também das empresas, muito essa vontade de eficiência das pessoas nesse lugar que não é o lugar de trabalho, uma rotina que não é a de todo mundo. E as pessoas às vezes dizendo, nossa, só queria que as pessoas entendessem que eu tô dentro de casa, que eu não tenho escritório para trabalhar, que eu não tenho lugar para poder ficar, enfim. Então, Isso. É essa maravilhoso. carta foi genial você tirar, é exatamente isso. Porque e também tem a coisa de agora estou em casa, tem um monte de oferta de um monte de coisa acontecendo e eu quero fazer tudo, né? Ou eu não estou tendo tempo para fazer nada, porque de repente em casa está surgindo um monte de reunião, ou meu chefe está marcando reunião 3 vezes por dia para saber mesmo se a gente está online, né? Necessidade de Eficiência. controle, né? Ah, E você precisa estar lá. Então, como é que você está cuidando dessa sua necessidade de eficiência agora, né? Ó, respeitando o meu humor mais do que nunca, a atenção a como é que eu estou me sentindo, né? Porque se estiver irritada, descontrolada, né? Possivelmente isso vai afetar o meu nível de organização, que vai afetar o meu nível de eficiência. Isso que você falou é muito legal, Vivi, porque é, talvez você não tenha eficiência como um valor, uma necessidade muito presente em você, mas se eu te falar que neste momento eu estou precisando fazer melhor uso do meu tempo para ganhar eficiência, como você compreende este valor, porque ele é um valor universal, você já se conecta comigo. uhum. E é aí que entra o diálogo. Onde não entra o diálogo? Se eu não me conectar com este valor que está por trás daquilo que eu estou fazendo, do tipo cortar a Vivi no meio, falar tchau no meio da reunião para poder dar conta de outra coisa, ou não prestar atenção, ou em termos de atitude, de comportamento, que é no nível, sabe, o iceberg, que é no nível do que a gente vê, Uhum. é aqui que está o conflito, no nível da estratégia. Mas se a gente descer para o nível de eu estou cuidando de uma necessidade minha de eficiência, a gente já consegue estabelecer uma conexão, né? E até por ser a empatia para mim ser tão importante, meu marido é aquela pessoa que é eficiência lá no pico, sabe? Então, empaticamente, eu procuro entender essa necessidade de eficiência que ele tem, mais elevada do que a minha, para não conflitar com coisas que, para ele, ele acha que não são tão relevantes. Então, acho que trazendo para dentro de casa, como a gente está vivendo hoje, de repente, entender também qual é a origem desses conflitos, né? Que seja com o marido, com os Uhum. filhos. Então, eu tenho refletido muito nisso, assim. E eu já sabia que a eficiência para ele era super lá no pico, mas isso está mais latente. E aí eu tento exercitar a conexão. Então, não vou criar problema, não vou criar conflito, mas eu falo muitas vezes, que tal agora a gente, né, desconectar e fazer algo diferente? Que tal? E tem hora que fala, não, não dá. E aí a ideia do Uhum. pedido é bem essa, né, Paty? O pedido a pessoa pode dizer sim ou não, e a gente também tem que respeitar. Porque às Isso, vezes a gente quer impor que aquilo tem que ser feito naquela hora, porque eu preciso de conexão e talvez para ele a eficiência nesse momento é ainda mais importante. Então esse é é. um jogo de, eu falo que é quase uma dança, né? Que você tenta navegar por ali, tentar fazer os passos de acordo com o outro também, né? E muito difícil. E eu acho que tem uma questão agora que é essa convivência que a gente está tendo mais presente com família, quem tem, né? Quem mora com alguém, enfim, a gente está aprendendo a se conhecer de verdade agora. Né? Porque a Uhum. gente se encontra no jantar, se encontra no almoço, com as crianças de férias, assim, de escola, tarefa, a gente chega, traz trabalho para casa, e a gente senta no final de semana, às vezes, né? Então, que oportunidade de dialogar, né? Que a gente tem agora, de conhecer o outro que é da minha família. Uhum. Ó, a Carol fez uma pergunta de US$ 1 milhão, eu acho. E como identificar as maiores necessidades das pessoas? Tá bom. Palpite empático, Carol, perguntando. E a escuta É, também, porque a gente não escuta com o coração, né? A gente escuta com um filtro já, né? Isso, a escuta é fundamental para a gente compreender. Então, fazer perguntas,
para que a pessoa traga mais informação, né? Mais perguntas de curiosidade mesmo e não de julgamento, né? Fazendo mais perguntas e eventualmente soltar um palpite empático, né? Meu filho, por exemplo, não sai do quarto. Fica lá compondo música, fazendo um monte de coisa, e eu tenho necessidade de conversar com ele tem necessidade de espaço, né? Então é jogar um palpite empático. Então, eu tô entendendo que você está precisando de espaço nesse momento, né? Para fazer suas composições de música, etc. Mas eu queria te contar que eu também tô com uma necessidade de conversar com você, porque a mamãe sente saudade de você. A gente tá junto, mas você tá no quarto. Então, você vai jogando o palpite empático. Pode ser que a pessoa fale, não é nada disso. O que eu quero não é espaço, o que eu quero é silêncio. Nossa, tá vazando um pouco da minha língua, silêncio. O que eu quero é criatividade. Ficar lá na sala com vocês, não vou conseguir com um monte de barulho. Então, como eu quero, né, criar músicas, criar, compor, eu vou ficar aqui no quarto. Mas você lança um palpite empático e sem julgamento, porque o julgamento, como é que ele vem? Você nunca. Aqui tem várias conversas difíceis, tá? Eu expano também. Mas é isso que você falou no começo, Vivi, quando a gente pratica filosofia, a gente vai se dando conta de que a gente, opa, saiu do eixo, né? Eu falo que a minha vontade é espalhar girafas, que a girafa é o símbolo da CNV. Minha vontade é espalhar girafas por toda a casa, para eu lembrar dela e falar: ai meu Deus, não vou falar assim, não vou falar, você não me ajuda, não sei o que, vocês, não sei o que lá, né? A gente acaba. Isso. E é muito legal, porque a CNV traz as quatro principais etapas, né, ou Pilares, aspectos, né? Acho que pilares é um termo mais gostoso, pilares, eu acho. que é o da observação, o que que eu observo e não o que eu acho que eu tô vendo a partir da historinha que eu conto na minha cabeça, o que é aquilo que eu observo, o que que eu sinto daquilo que eu observo, qual é a necessidade que está sendo atendida ou não atendida daquilo que eu observo, e qual é o meu pedido, então, para a ação, né? Então, chegar no quarto do meu filho, como eu cheguei ontem, você nunca tá com a gente, você não. Ele respondeu assim para mim, nunca? Não, ontem eu estava com você, hoje eu estava com você. Então, é um julgamento, né? Na verdade, ele não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma necessidade minha de estar com ele, porque eu tenho uma saudade de conversa. E Uhum, não é ele, entendeu? E uhum. aí, como é que a gente reformula isso? Então, eu tenho percebido que você passa horas dentro do seu quarto. Esse é um fato, né? Você nunca me dá bola. Eu tenho percebido que você passa horas no seu quarto. Eu me sinto saudosa, eu tenho vontade de estar com você, queria afeto, conversar, tenho saudade. Eu gostaria muito da gente, né, ter mais esses espaços de conversa. Então, gostaria que pelo menos uma vez por dia, durante uma hora, a gente sentasse, batesse um papo, sei lá, né? Não sei se responde, Carol, mas é um exercício bem difícil. E é um exercício que precisa ser praticado até para virar um hábito da própria família ou da equipe, falando de empresa, porque se nunca ninguém fala assim, então parece uma aberração falar assim. Em alguns cursos tem gente que fala assim: ouvi que você tem DR toda hora com seu marido, né? Eu falo: não tem DR toda hora. E não é DR, porque categorizar como DR é reduzir a conversa. É, Então, na verdade, eu falo assim: tem momentos que eu escolho não fazer essa conversa empática, usando a CNV, porque eu sinto que não é o momento dele. Mas tem momentos que eu procuro, sim, pedir esse espaço para esse diálogo. E com as minhas filhas eu tenho incentivado cada vez mais a ideia do sentimento. A gente tem o emocionário, que é o dicionário de emoções. E eu acho lindo quando elas vêm e falam assim: mamãe, tô me sentindo de tal jeito. A mais velha, eles falam assim: mamãe, me respeita. Porque ela já me ouviu falar assim alguma vez, ela acaba replicando, mas ela vai entendendo esses espaços que ela também precisa. Um dia ela falou para mim: eu quero ficar sozinha no meu quarto. E aí eu falei: você não quer uma ajuda? A mamãe pode conversar com você. Não, eu quero ficar sozinha. E ela tem 4 anos e meio, imagina quando é adolescente.
Mas eu falei, então tudo bem, eu vou te respeitar. A hora que você quiser conversar, a gente conversa. Então, acho que a gente não pode naturalizar esses julgamentos e aos poucos ir naturalizando uma conversa de diálogo mesmo, né? Usando Isso, empatia. isso. E aí, voltando, né? Pegando esse exemplo e voltando para a gente reforçar, mesmo que naquele momento você tenha necessidade de ajudar a tua filha e ela tá pedindo para ficar sozinha, você quer muito estar com ela. Então, ao invés de já conflitar, né, você compreende essa necessidade de estar sozinha. Uhum, Então, como eu reconheço isso como um valor que para mim também é importante em alguns momentos da minha vida, talvez não naquele, eu uhum. falo, entendi, você quer ficar sozinha. Então, tá bom, filha, né? Então, é num Em vez de nível estar muito mais profundo. imagina quando for adolescente, né? Isso, isso mesmo, muito bom. E aí, eu trouxe algumas outras cartas aqui, eu não sei se a gente está com tempo ainda, mas eu queria Ah, a gente já perguntar tá para com vocês. 45 minutos de live. Falei assim, vamos fazer uns 40 minutos, né, Paty? Mas CNV, assim, É vamos. bom, né? 5 minutos, a gente faz mais um exercício com o pessoal e aí encerramos. A gente Nesses faz tempos, outra, né? Uma outra que a gente possa falar um pouco mais sobre o tema. tá? A gente pode fazer um Zoom com dinâmicas, alguma coisa diferente. Acho Como é legal que. quem passou por aqui, quiser mandar um direct, se queria ouvir mais e tal, a gente pode fazer um grupo, né? Não um grupo no WhatsApp, um grupo só para assim dizer, ó, tem o link aqui, a gente vai falar sobre CNV no Zoom e fazer até outras dinâmicas. Então manda Boa. lá um oizinho, a gente faz isso. A voz da Paty é tão doce. É mesmo. É Ai, um dá sono. julgamento, mas Como é que vocês estão cuidando disso? Que estratégias vocês estão criando para cuidar da necessidade de motivação nesses momentos tão de crise, de difíceis? Motivação no trabalho, motivação, o que seja, né? Conta aí pra gente quais são as estratégias que vocês estão criando, né, para cuidar dessa necessidade aí. E aí, enquanto vocês mandam, deixa eu só fazer umas dicasinhas assim, enquanto o pessoal vai pensando nessa motivação. Então, a gente está usando as cartas do Grok. A gente não ganha comissão pela venda, tá, gente? A gente só está falando porque realmente é um jogo super interessante. Quem não encontrar o Grok pode encontrar o jogo de empatia do Luiz Por a Luz, que ele vende aqui no Instagram. É uma adaptação ao Grok, então é uma outra forma de usar recursos como cartas. E sabe que eu separei aqui, enquanto o pessoal Hum, também responder? Eu tô lendo esse livro aqui, que é o Reinventando as Organizações, do Lalu, e antes de começar a live, eu falei, não, deve ter alguma coisa aqui, sabe? Sobre essa hum. questão, assim, da empatia e dessa comunicação, né, não violenta. E aí ele vai fazer um apanhado geral no final do livro, ele vai falar sobre relacionamentos e conflitos nesse novo momento de autogestão que ele está discutindo no livro, né? E ele fala assim, né? Um dos itens é impossível mudar as outras pessoas, podemos apenas mudar nós mesmos. Então, acho que Né? é exatamente isso, né? Não é a forma como as coisas acontecem, é como eu vejo as coisas acontecerem, como está aqui dentro de mim, como é que eu trato isso dentro de mim. Exatamente, exatamente. E para isso a gente precisa primeiro escutar a gente, né? A gente está Hum, falando de escutar tanto o outro para compreender o que está por trás da fala do outro, da atitude do outro, de um pedido que veio, que você sentiu que veio atravessado por e-mail, né? O que está por trás daquilo, né? E você, né? Como é que você está parando para se escutar e se perceber de diante disso tudo, né? Neste uhum. momento busco me conectar com esse. Lê aí, Vi, para mim, que para mim A aparece. Ju falou assim, acredito muito no poder da oração. Neste momento, busco me conectar com a espiritualidade para me motivar. Tá, E a Júlia colocou, difícil pensar nisso, né? Como estou fazendo com a motivação. Então, acho que é conta. um convite à reflexão. Conta, porque eu queria mostrar para vocês aqui, com esse exercício simples, que mesmo a gente tendo uma necessidade que é comum, as estratégias que a gente usa para cuidar delas são diferentes. Então, enquanto Joia Interiores É, a Ju, cuida, Joia a Ju que Interiores. desenhou o espaço da VRS. Ela que Ah, que criou aquele espaço, né? lindo!
Enquanto a Jo busca na espiritualidade, tem gente que vai buscar numa leitura, vai correr, vai ficar em silêncio, vai tocar, vai conversar, vai fazer um happy hour, né? Vai tomar um vinho, eu tô aqui com meu vinhozinho na Confraria do Saber, então toma um vinhozinho para, né, esquecer algumas coisas. Exatamente. E aí, se eu quero silêncio, ó, tô cuidando da minha motivação e eu quero meditar agora. E a Vi fica me chamando para tomar vinho, pode ser que tenha um embate. Mesmo a gente tendo a mesma necessidade no mesmo tempo naquele momento, porque a gente conflita no nível de atitude da escolha, da estratégia que a gente usa, né? E não agora, se a gente conversa, Vi, é que eu tô precisando meditar para poder reenergizar tão bom, Paty, entendi. Eu tô aqui tomando um vinho, porque também para mim é importante meditar. Vocês percebem que o nível de conversa é outro, né? É outro, é bem mais profundo, né? A Bru tá colocando aqui que estou nesses momentos me conectando com coisas legais, lendo, arte, criando, foco. Aí, ó, arte, criação, leitura, espiritualidade, e a necessidade é a mesma, Uhum. né? Assim como se vocês não têm atendido essa necessidade, uma vai ficar chateada, a outra vai ficar impaciente, a outra vai ficar irritada, né? Os sentimentos também são outros. Ó, a Carol falou, tenho buscado ter uma rotina próxima que me dá energia. Exercícios logo cedo, leio livros para me desenvolver, bacana. E a Júlia, tenho procurado assuntos que gosto, como CNV e fazer coisas que normalmente não dou conta, mas me sinto desmotivada ainda. Se motivação for uma necessidade hoje muito urgente para você, Júlia, talvez a minha dica, e Vi, não sei se que dica que você também, né, para contribuir, é começar a escrever coisas que te deixam motivadas. O que que você faz, né? O que que você faz que quando você faz, você se sente motivada? Uhum. Escreve, escreve. O que que você curte fazer? Isso chama curtigrama. Outra dica, se vocês quiserem buscar no Google, curtigrama é uma matriz. Curto, não curto, faço, não faço, super simples. Olha eu já nas dicas de organização de Chama ferramenta. multigrama, porque eu uso uma estratégia que tem a ver com esses quadrantes. Você desenhou, né, com a mão assim, os quadrantes. Eu já vi assim, eu amo fazer e faço bem. Eu amo fazer e não faço muito bem. Aí eu não amo fazer e faço bem. Tipo, eu não faço bem. Aliás, eu faço bem em planilha, mas eu odeio fazer. Mas, né, eu faço bem. E eu não amo fazer e não faço bem. Então, na verdade, talvez uma motivação seja usar essa estratégia para pensar o que eu amo fazer e faço bem, né? Que me energiza, que me deixa motivada. Às vezes eu não Então, faço bem, multigrama, por vou exemplo, comprar. eu amo tocar violão, mas eu não faço bem. O curtigrama, ele não vai nesse nível de julgamento. O curtigrama é o que eu gosto, o que eu curto, o que eu não curto, o que eu Uhum. faço, o que eu não faço. Legal. Se sua lista do curto e não faço estiver muito grande, ó, ó aí, ó. Curto, mas não tô fazendo. E a lista do não curto e faço estiver, né, enorme, assim, como é que eu tiro o que eu não curto, eu tô fazendo, para pôr espaço para aquilo que eu curto, né? Para caber na minha Limpar a casa, agenda. lavar a louça, meu Deus. Isso, como é que eu organizo, como é que eu organizo responsabilidades, como é que. Então, assim, curte grama chama. É muito simples e super útil. Vou colocar aqui na VRS depois para o pessoal. Muito Isso é bom. legal. A Júlia gostou da dica. Obrigada, Julia. Dicas práticas de bolso. Check-in para começar, autoempatia, curte grama. Uhum, muito bom. Ô, Paty, pra gente poder caminhar para o fim, liberar o pessoal aí para mais lives, não sei, ou para fazer outra coisa, ou para não fazer nada, para ir atrás de alguma série legal para assistir, ler algumas páginas de livro, não sei. Vamos deixar uma mensagem, quer começar uma mensagem aí para o pessoal, voltada aí à comunicação não violenta? Curte, vou escrever aqui, tá? Porque a Bruna tá perguntando. Pode Curtir ser? grama, assim. Curte grama. É uma matriz, simples. Uhum. Acho que a minha mensagem é aproveitar este período para dialogar.
se conectar. E a gente se conecta contando histórias. Então, fale sobre você e escute sobre o outro. Em qualquer ambiente que você estiver, né? O português mais correto. Você, Vi? Eu acho que a grande mensagem é escutar mais. Talvez a gente está num momento de muito verborrágico, né? De criar muito conteúdo, fazer muita coisa, falar toda hora e tal. Acho que talvez para mim também, né? E de repente reflita aí para você faz sentido. Escutar um pouco e escutar não só com os ouvidos, escutar com o coração mesmo, sentir o que está acontecendo em você, no outro. Eu acho que é uma forma também de se conectar e, portanto, dialogar, portanto, trocar e se conectar com as pessoas verdadeiramente, de forma autêntica. Muito legal, Vi. Muito bom. Nossa, que Obrigada. Eu ficaria delícia. muito inteira aqui falando sobre esse tema com você, Paty. Brigadíssima. Sempre aprendo muito, muito, muito com você. Obrigada pelo Obrigada. convite, que delícia. E obrigada por esse encontro, que já vai fazer um ano do nosso encontro, um ano e pouquinho já, né? Lá no curso de meditação. Olha, que legal. E de lá surgiram tantas coisas legais, né? Então, obrigada mesmo por Viu? tudo. Conexão, conversas, né? Quando a gente se abre para o outro, o mundo também se abre, né? Isso é muito legal. Muito bom. Vamos tirar uma fotinho, velho? Quem tira um print da nossa tela? Bru, tira um print aí da nossa tela aqui. Você tá com alguma coisa bebendo aí, Paty, ou não? Água, pode ser? Pode ser. A Lu também tava com suco outro dia. Eu que sou a pessoa da porcaria do saber, que tô sempre com uma garrafa e uma tacinha por lá, do ladinho. A Ju falou que foi ótimo, inclusive pro meu marido que ouviu aqui comigo. Ó, Celeste, tô de olho. Ele é meu amigo desde muito tempo. Nada não violento agora, né? Mas tudo bem, depois a gente conversa. E, Bru, você tira uma fotinho aí da gente, um printzinho? Aí elas estão conversando agora. Bru, Jô, batendo um papo. Então, gente, obrigada pela presença, por estarem aqui. Amanhã tem live. Aliás, não tem nem live. Deixa eu só fazer uma correção. Amanhã a gente tem uma aula super bacana. Não vai ser live, vai ser no Zoom. Sobre epidemia e sociedade. Uma aula bem profunda. Com um historiador, um sociólogo e um filósofo. Que vão falar com a gente sobre o que está acontecendo, sobre a epidemia, como isso se transforma e transforma a sociedade também. O link está lá no nosso Linktree, no link da bio. Então, coloca lá 19 horas, só acessar e conversar com o Samuel, o Matheus e o André. Vou estar lá também para aprender bastante, tá bom? Muito bom. Obrigada, Paty. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada, grata. Bom Tchau, descanso a beijo. todos. Obrigada. Obrigada, Vi. Igualmente.